Explicação da alergia. A alergia é uma deficiência do sistema imunitário que provoca uma reação a substâncias normalmente inócuas, denominadas alergênios. Nesta sessão irá aprender como desencadeia uma reação, a importância da IgE e o motivo por que a medição da IgE é um passo importante para gerir os sintomas e ajudar os doentes a sentir-se melhor. Como é desencadeada uma reação alérgica? Uma reação alérgica é desencadeada pela substância, alergênio, específica a que a pessoa é alérgica. Quando exposto a este alergênio, o corpo detecta um invasor estranho. O alergênio liga-se aos anticorpos IgE. Quando isso acontece, o mastócito abre para libertar substâncias inflamatórias, por exemplo, a histamina, que viaja rapidamente através do corpo para combater aquilo que considera perigoso. A histamina afeta o tecido corporal e provoca uma inflamação. Os sintomas que se desenvolvem dependem da área do corpo onde é libertada a histamina. Nariz a pingar, olhos lacrimejantes e com prurido, falta de ar e pele seca podem ser sinais de mastócitos a reagir em áreas específicas do corpo. Para a maior parte das pessoas, a alergia começa como uma condição limitadora e desconfortável, embora inofensiva, e podem passar anos até os sintomas se desenvolverem. Para outras, as reações alérgicas podem ser mais graves e representar uma ameaça ao bem-estar geral. Em alguns casos raros, determinados alimentos, medicamentos ou picadas de inseto podem resultar num choque anafilático súbito que pode ser fatal. IgE, os anticorpos do corpo contra alergias IgE, imunoglobulina I, é um tipo de proteína denominado anticorpo. Desempenha um papel importante nas reações alérgicas, sendo por isso frequentemente denominado anticorpo das alergias. Se uma pessoa for alérgica a uma determinada substância, alergênio, o sistema imunitário acredita erradamente que esta substância normalmente inócua, por exemplo pólen, é de facto prejudicial ao corpo. Quando a pessoa fica exposta a esta substância em particular, o sistema imunitário inicia a produção de IgE numa tentativa de proteger o corpo. Os anticorpos IgE permanecem no corpo e, da próxima vez que houver contato com a substância alergênica, pode ocorrer uma reação alérgica. O resultado é que alguém que tenha uma alergia tem níveis elevados de IgE no sangue, IgE específico de cada alergênio. Isso significa que o IgE de gato só pode despoletar uma reação alérgica aos gatos. IgE. Meça o nível de IgE para saber a que é alérgico o doente. Uma análise ao sangue ajuda a identificar a quantidade de IgE no corpo. Conhecer os níveis de IgE do doente para diferentes substâncias ajuda a identificar os estímulos específicos das alergias que podem estar a contribuir para os sintomas, ou seja, se o doente é alérgico e aquilo a que é alérgico. Um resultado quantitativo do teste de IgE aumenta a possibilidade de classificar a forma como diferentes substâncias afetam os sintomas. O princípio empírico geral é que quanto mais elevado o valor de anticorpos IgE, maior a possibilidade de aparecimento dos sintomas. Os alergênios encontrados em baixos níveis que atualmente não resultam em sintomas podem ainda assim ajudar a prever o desenvolvimento de sintomas no futuro. O valor dos mastócitos. Os mastócitos são uma parte muito importante do sistema imunitário e podem ser encontrados em todo o corpo. Dentro dos mastócitos encontram-se diferentes químicos, por exemplo a histamina, que causam inflamação. O papel da histamina na alergia. Os sintomas da alergia são provocados pela histamina, que inicia uma resposta inflamatória para proteger o corpo. A histamina expande os vasos sanguíneos para que a membrana mucosa fique inchada. É libertada dos mastócitos. Sintomas comuns da alergia. Uma pessoa pode sentir no dia a dia sintomas comuns provocados pela alergia. Condições ainda mais graves, como ataques de asma, podem ter também um estímulo alérgico subjacente. Aqui poderá aprender mais sobre diversos sintomas característicos que são muitas vezes sinal de alergia. Os sintomas da alergia variam em termos de complexidade, gravidade e manifestação. No caso das alergias atópicas, o efeito da exposição a um alergênio pode ser imediato. Os sintomas podem ser ligeiros ou graves, indo desde comichão nos olhos a eczema, passando por rinite, conjuntivite, broncoconstrição, vômitos e diarreia, e, mais raramente, anafilaxia.
Reações crônicas. As reações como reações da pele, eczema, ou ataques de asma podem ser provocadas pela alergia. Por exemplo, uma inflamação continuada do tecido pulmonar pode desencadear um ataque de asma após a exposição ao alergênio causador. Os ataques de asma também podem ser desencadeados por eventos diferentes das reações mediadas por IgE. As manifestações podem variar. As manifestações de doença atópica variam consideravelmente consoante o alergênio envolvido e a idade da pessoa alérgica. Durante a infância, são mais comuns as alergias a alimentos, especialmente ovos e leite. Depois dos 3 anos de idade, a maior parte das crianças tolera estes alimentos, passando a predominar a alergia a inalantes. Os anticorpos IgE específicos antecedem frequentemente os sintomas de alergia, mas os sintomas clínicos revelam-se com o passar do tempo. Saiba mais sobre os sintomas específicos de alergias. Eczema. Sintomas: pele seca, prurido cutâneo, urticária, erupção cutânea a estímulos comuns. Alergênios: alimentos, por exemplo, ovo, leite, peixe, trigo, amendoins, soja e avelãs, ácaros. Animais de estimação, exemplo, gatos, cães, porquinhos da Índia, coelhos. Por que ocorrem os sintomas? O eczema pode ocorrer devido à exposição aos alergênios. Pode também aumentar a sensibilidade aos estímulos, uma vez que a barreira natural da pele está danificada. O eczema nas crianças também tem sido ligado a um risco aumentado de desenvolvimento de rinite, exemplo, febre dos fenos, ou asma mais tarde. Breve exposição do eczema. O eczema é uma condição que afeta crianças e adultos. O mais comum é aparecer durante os primeiros anos da infância. As crianças pequenas apresentam frequentemente eczema nas faces, tronco ou articulações dos braços e pernas. Não existe qualquer cura para o eczema, mas é importante utilizar loção. É também importante investigar a causa do eczema. Com um diagnóstico claro e bons conselhos do médico, o doente estará mais bem equipado para encontrar e reverter alguns efeitos mais desagradáveis. Febre dos fenos, rinite alérgica. Sintomas: nariz entupido, respirar apenas pela boca, prurido no nariz, prurido na garganta, boca, lábios, prurido nos olhos, olhos vermelhos e pálpebras inchadas, nariz a pingar, espirrar, inchaço da boca, vias respiratórias, olhos lacrimejantes. Estímulos comuns: alergênios, pólen, exemplo, árvores, ervas e gramíneas, ácaros, baratas. Animais de estimação, atos, cães, porquinhos da Índia, coelhos, outros animais, cavalos e aves. Por que ocorrem os sintomas? A febre dos fenos, rinite alérgica, ocorre quando os alergênios aéreos iniciam uma inflamação que dispara a produção de fluido no nariz, tracto respiratório superior e olhos. A rinite é frequentemente sazonal, ocorrendo durante as estações do pólen, mas também pode ser perene e persistente durante o ano. Breve perspectiva da inflamação ocular. A conjuntivite é uma inflamação da camada exterior das órbitas que pode ocorrer em consequência da exposição a alergênios ou devido a uma infecção vulgar por constipação. A inflamação ocular ou conjuntivite ocorre frequentemente em conjunto com a febre dos fenos. Rinite alérgica. Condições gastrointestinais. Sintomas: diarreia, dores de estômago, náuseas e vômitos, perda de peso. Estímulos comuns: alergênios, bebés e crianças, 0 a 3 anos. Ovos, leite, trigo, soja. Crianças e adultos. Ovos, leite, marisco, trigo, amendoins, avelãs e outros frutos secos de árvores, frutas e vegetais. Por que ocorrem os sintomas? Os sintomas estão intimamente ligados à ingestão de comida. No entanto, pode ser difícil fazer um diagnóstico adequado, pois há muitas causas possíveis para os problemas gastrointestinais, como alergia, doença celíaca ou intolerância à lactose. Breve perspectiva dos problemas gastrointestinais. As alergias podem provocar problemas gástricos, intestinais, tais como dores, diarreia e vômitos nos adultos e nas crianças, mesmo a partir do primeiro ano de vida.
Sintomas: urticária, erupção cutânea, alergênios comuns, frutos secos, marisco, ovos, leite. Por que ocorrem os sintomas? A urticária pode ser alérgica ou não alérgica, e é muito comum. A alergia é a causa mais comum de urticária nas crianças e nos adultos. Além da alergia a alimentos ou outras substâncias, como medicamentos, a urticária pode ser despoletada por estímulos físicos diretos, como temperaturas extremas, água, sol e exercício físico. As infecções virais e os três também podem provocar um surto de urticária. Breve perspectiva da urticária. A urticária consiste em pápulas, inchaços, localizadas, pálidas, cor-de-rosa e com prurido que podem arder ou picar. Podem ocorrer isoladamente ou em grupos, em qualquer zona da pele. A maior parte dos episódios de urticária desaparece rapidamente no espaço de alguns dias ou semanas. Síndrome de alergia oral. Sintomas: prurido na garganta, prurido na boca, prurido nos lábios. Estímulos comuns: alergênios, frutos, maçãs, peras, cerejas, pêssegos, ameixas, alperces, kiwis, vegetais, cenouras, batata crua, aipo, frutos secos e leguminosas, avelãs, castanhas de caju, nozes e amêndoas, amendoins, soja. Por que ocorrem os sintomas? A síndrome de alergia, OAS, oral allergy syndrome, pode ocorrer em pessoas alérgicas ao pólen, ao comerem determinadas frutas, vegetais, frutos secos ou leguminosas. O sintoma aparece devido ao fato de os pólenes conterem proteínas ou estruturas semelhantes às presentes nestes alimentos em particular. Trata-se de uma reação cruzada. A OAS não é, portanto, uma alergia alimentar separada, representando ao invés uma reação cruzada entre o pólen e determinados frutos e vegetais. Está normalmente limitada à ingestão de frutos e vegetais apenas em cru. Breve perspectiva da síndrome de alergia oral. A síndrome de alergia oral, OAS, é comum nos doentes alérgicos ao pólen. Trata-se de uma condição normalmente temporária e relativamente suave, caracterizada por inchaço, vermelhidão e prurido na área da boca. Ocasionalmente afeta também os olhos. Asma. Sintomas: tosse, falta de ar, pieira e respiração sibilante. Estímulos comuns: alergênios, pólen, poris, árvores, ervas e gramíneas, ácaros, baratas. Animais de estimação, poris, gatos e cães. Outros animais, poris, cavalos e aves. Alimentos. Por que ocorrem os sintomas? Os sintomas da asma ocorrem em ligação à exposição aos alergênios, exercício, ar frio, ar seco e em ligação às infecções das vias respiratórias. Outros irritantes, como odores fortes ou fumo de cigarro, podem também despoletar uma reação asmática. Breve exposição da asma. A asma define-se como pieira persistente, frequentemente acompanhada por respiração sibilante, falta de ar e tosse, especialmente de noite e de manhã. Trata-se da doença crônica mais comum na infância, frequentemente despoletada por alergias. Reações anafiláticas. Sintomas. Os primeiros sintomas ligeiros podem incluir urticária, formigueiro e prurido junto à boca, inchaço à volta dos olhos e da boca. Os sintomas graves podem incluir prurido, especialmente sob os pés, palmas das mãos e couro cabeludo, formigueiro na boca, inchaço da boca e garganta, hipotensão, dores abdominais, náuseas e vômitos, falta de ar. Sintomas de asma. Deterioração da condição geral. A anafilaxia é uma reação que afeta diferentes órgãos do corpo, um de cada vez ou vários ao mesmo tempo. Mesmo que os sintomas possam ser ligeiros inicialmente, há um risco de rapidamente porem em perigo a vida, pelo que é muito importante proceder rapidamente ao tratamento. A situação é urgente se a pessoa perder os sentidos. Estímulos comuns: alergênios, amendoins, frutos secos com avelãs, castanhas do Maranhão, nozes e cajus, peixe, soja, marisco, leite, ovos, sementes, frutas, medicamentos, venenos da abelha e vespa. Há também outros alimentos que podem despoletar reações graves, dependendo dos hábitos alimentícios locais. Breve exposição da anafilaxia. Uma reação anafilática pode também chamar-se choque anafilático, e é uma reação alérgica com risco de vida. A reação ocorre normalmente de forma rápida, após 5 a 15 minutos,
e exige cuidados imediatos. A anafilaxia relacionada com alimentos pode ser desencadeada quando o exercício físico é combinado com a ingestão de alimentos a que a pessoa é alérgica. Por que fazer testes de alergia? Uma análise às alergias é rápida e fácil. Existem muitos bons motivos para uma pessoa considerar fazer uma análise às alergias se tiver quaisquer sintomas. Muitos sofrem de alergias sem saber. Sabia que pelo menos 1 em cada 3 pessoas é alérgica? Quem são estas pessoas? Os sintomas podem ter causas diferentes, e por isso necessitar de diferentes estratégias de tratamento. Tentar decidir a causa original apenas com a ajuda de uma anamnese e um exame físico pode ser problemático. Evitar medicações desnecessárias ou ineficazes. Infecção ou alergia. Um teste de sangue e um diagnóstico ajudará a não prescrever medicação desnecessária, tal como antihistamínicos ou antibióticos, ou assegurar que irá fornecer o tratamento adequado. Descartar a alergia. Com a ajuda de um resultado negativo, terá confiança para descartar a alergia como causa dos sintomas do paciente. A alergia não tem só a ver com um histórico familiar. A alergia na família aumenta o risco de ser alérgico. No entanto, a maior parte das crianças com alergias não tem pais alérgicos. Identificar os estímulos das alergias. Aquilo que pode parecer o estímulo óbvio pode ser apenas a ponta do iceberg. Uma vez que a maior parte das pessoas é alérgica a mais de um alérgeno, é importante identificar todos os alérgenos que, em conjunto, contribuem para os sintomas, para conseguir aliviá-los da melhor maneira. Além disso, quanto mais estímulos, maior o risco de sintomas graves de alergia. A sensibilidade aos alérgenos pode mudar ao longo do tempo. Fazer um teste uma vez na vida não é suficiente. Por vezes os sintomas da alergia desaparecem, outras podem progredir para condições mais graves. Os testes regulares permitem obter as informações necessárias para seguir com precisão o desenvolvimento da doença e, assim, melhorar a saúde e qualidade de vida do paciente. As vantagens de um teste de sangue Immunocap. O teste de sangue é uma poderosa ferramenta para fazer um diagnóstico adequado que pode melhorar a saúde e bem-estar do doente. Um teste Immunocap tem diversas vantagens clínicas. Fácil. Um teste de sangue é rápido e simples. Ao contrário das análises de punção cutânea, o Immunocap pode ser executado independentemente da idade, condição cutânea, medicação, sintomas, atividade da doença ou gravidez. Confiável. O teste de sangue permite ao médico saber com certeza se é alergia ou não. Se for alergia, pode até determinar detalhadamente a que o paciente é alérgico. As evidências técnicas demonstram claramente que o Immunocap é a melhor forma de medir com precisão os anticorpos e fornece consistentemente resultados corretos. Resultados quantitativos. Com os alérgenos e componentes de alérgenos do Immunocap, é possível efetuar uma detecção quantitativa exata, até mesmo de baixa quantidade de anticorpos IgE específicos. O resultado quantitativo pode ajudar a prever e seguir o desenvolvimento da doença, calcular o risco de reações graves e explicar a reatividade cruzada. O teste de sangue é efetuado sem variações de procedimento e os resultados são de excelente padronização. É alergia ou não? Melhorar a saúde e bem-estar começa com um diagnóstico correto. Sem uma análise ao sangue, a incerteza no diagnóstico das alergias pode chegar aos 50%, limitando a possibilidade de uma gestão optimizada dos doentes. O histórico de cada caso e um exame físico são fundamentais para o processo de diagnóstico, mas só por si podem levar a diagnósticos incertos. Muitas doenças que apresentam sintomas comumente associados à alergia têm etiologias, e por conseguinte tratamentos, muito diferentes. As análises ao sangue para alergias como complemento têm demonstrado aumentar o número de diagnósticos corretos, ou seja, se os sintomas se devem de facto à alergia ou não. Gestão da doença melhorada com estas informações pode definir melhor a gestão do doente, tratamento adequado, conselhos sobre o que evitar, ou, se necessário, continuar a procurar outras causas dos sintomas. Em consequência,
é possível melhorar o bem-estar de um doente. A análise ao sangue imunocapa aumenta a certeza no diagnóstico de alergias e ajuda a despistar a alergia. Redução do número de doentes com diagnóstico de alergia incerto de 50% para 10%. Aumento do número de doentes com diagnóstico negativo de alergia de 10% para 50%. Os alérgenos acumulam-se em sintomas. Um sintoma alérgico pode aparecer em consequência de uma exposição a um alérgeno específico, mas pode ser o resultado combinado de outras alergias subjacentes. O histórico de cada caso raramente conta a história toda. Antes de decidir as medidas a tomar, é essencial obter o quadro completo para compreender o processo da doença subjacente. Calotipagem. A alergia muda ao longo do tempo. A alergia muda ao longo do tempo. Os testes de acompanhamento regulares orientam as mudanças na gestão dos doentes. Calotipagem. Imunocap, um teste alergias verdadeiramente quantitativo. Imunocap, um teste alergias verdadeiramente quantitativo. Abre novas possibilidades de diagnóstico. Os sintomas são despoletados por um ou por vários alérgenos. Identificar o alérgeno óbvio, por exemplo, o pólen na altura do pólen, nem sempre é suficiente. Identificar todos os alérgenos relevantes que, em conjunto, contribuem para os sintomas, é um pré-requisito para se poder aconselhar de forma completa sobre as substâncias a evitar, trazendo o doente de volta abaixo do limite dos sintomas. 80% dos pacientes alérgicos têm polissensibilização, ou seja, são alérgicos a mais de um alérgeno. Em média, hoje em dia, um paciente com cuidados primários é sensível a 3 ou mais alérgenos. O teste de sangue imunocap, uma ajuda para identificar os alérgenos relevantes e, em geral, os alérgenos a que o paciente está exposto indicam o que deve ser testado. Outros parâmetros a ter em conta são a idade, tipo de sintomas e ambiente doméstico, animais de estimação, passatempos, etc., do paciente e a residência do paciente em termos geográficos. Os painéis de alérgenos imunocap pré-especificados são compostos por uma seleção de alérgenos relevantes para sintomas específicos. Estes painéis são uma ajuda para identificar o alérgeno ou alérgenos causadores, para que o tratamento e os conselhos alargados sobre substâncias a evitar possam ser mais especificamente indicados. Em consequência, é possível melhorar o bem-estar dos pacientes. A alergia muda ao longo do tempo. A alergia evolui constantemente e os estímulos e sintomas podem mudar ao longo do tempo. De uma maneira geral, uma criança pequena está exposta e é sensível a alérgenos diferentes que um adulto. É necessário haver testes e reavaliações regulares da alergia subjacente para personalizar o tratamento e possíveis conselhos sobre substâncias a evitar. Nas fases iniciais, a alergia pode revelar-se como uma condição aparentemente benigna, como por exemplo a febre dos fenos durante a estação do pólen. Algumas pessoas desenvolvem uma condição alérgica gradualmente, ao longo dos anos, antes de sentirem quaisquer sintomas. Outras sofrem uma reação anafilática súbita que pode ser fatal após a ingestão de determinado alimento ou fármaco, ou após uma picada de inseto. Além disso, algumas alergias que começam como um eczema ou problemas gastrointestinais podem evoluir para asma, envolvendo muitas vezes sintomas respiratórios como a hiperreatividade e obstrução das vias respiratórias. A marcha da alergia. Acompanhar uma alergia em alteração. A alergia sofre transformações dinâmicas ao longo do tempo. Muitas vezes utiliza-se o termo marcha da alergia para descrever este progresso característico da doença. Durante uma marcha da alergia característica, os sintomas visíveis e de sensibilização normalmente aparecem durante intervalos etários específicos, persistem ao longo de alguns anos, têm tendência a reduzir espontaneamente com a idade. Testes de acompanhamento regulares com a análise ao sangue imunocap. Uma vez que a alergia está em constante evolução, uma análise ao sangue imunocap feita numa altura específica mostra apenas o estado da doença nesse momento em particular. Só os testes regulares a alergênios específicos com determinados intervalos irão fornecer as informações necessárias para seguir com precisão o desenvolvimento da doença. O acompanhamento regular com imunocap ajudá-lo a determinar,
Se as alergias já desapareceram e já não é necessário tratar ou evitar alergênios. Se se desenvolveram novas alergias e se é necessário um novo tratamento ou evitar outros alergênios. Em consequência, é possível optimizar o bem-estar de um doente ao longo do tempo. Alterações da exposição aos alérgenos. A alergia evolui constantemente e os estímulos e sintomas podem mudar ao longo do tempo. De uma maneira geral, uma criança pequena está exposta e é sensível a alergênios diferentes que um adulto. É necessário haver testes e reavaliações regulares da alergia subjacente para personalizar o tratamento e possíveis conselhos sobre substâncias a evitar. Para a maior parte das pessoas, a alergia começa como uma condição inofensiva e podem passar anos até os sintomas se desenvolverem. Para outras, os alimentos, medicamentos ou picadas de inseto podem resultar num choque anafilático súbito que pode ser fatal. O estímulo de uma condição depende daquilo a que a pessoa está exposta em diferentes fases da vida. Através de análises regulares ao sangue pode seguir o desenvolvimento das alergias de um doente e optimizar assim a qualidade de vida. Bebês de 0 a 1 ano. As primeiras respostas aos alimentos podem ser observadas já nos primeiros meses de vida, estando normalmente relacionadas com ovos de galinha e leite de vaca. Sintomas característicos em bebês: eczema, pele seca, prurido cutâneo, erupções cutâneas, urticária, gastrointestinais, diarreia, vômitos, dores de estômago, pieira, tosse, respiração sibilante, falta de ar. Alergênios comuns que provocam alergia em bebês: leite e ovos. Crianças de 1 a 3 anos. E a sensibilização a outros estímulos de alergia, alergênios, ambientais, necessita normalmente de mais tempo do que os alimentos para se desenvolver, e geralmente observa-se entre o primeiro e o 10º ano de vida. Em geral, o primeiro sinal de uma resposta alérgica nos primeiros 3 anos de vida ocorre sob a forma de problemas cutâneos como eczema, e pele seca e com prurido, dermatite atópica. Durante os primeiros 2 anos de vida é muito raro observarem-se sintomas alérgicos sazonais nas áreas dos olhos e nariz, rinoconjuntivite. Sintomas característicos em crianças de 1 a 3 anos: eczema, pele seca, prurido cutâneo, erupções cutâneas, urticária, gastrointestinais, diarreia, vômitos, dores de estômago, asma, tosse, pieira, respiração sibilante, falta de ar. Alergênios comuns que provocam alergia em crianças de 1 a 3 anos: leite e ovos, trigo, soja, amendoins, ácaros, frutos secos de árvores, avelãs, castanhas do Maranhão, nozes, animais de estimação peludos, gatos, cães e outros animais de estimação domésticos comuns, pólen de gramíneas, pólen de árvores, pólen de ervas. Crianças de 3 a 6 anos. Nas crianças em idade pré-escolar, a sensibilização ao pólen e gramíneas generaliza-se e os sintomas relacionados com as áreas dos olhos e nariz tornam-se mais comuns. Sintomas característicos em crianças de 3 a 6 anos: asma, tosse, pieira, respiração sibilante, falta de ar. Rinite, nariz a pingar, nariz entupido, espirros, respiração, apenas, pela boca, prurido no nariz, prurido na garganta, prurido e vermelhidão nos olhos, pálpebras inchadas, olhos lacrimejantes. Eczema, pele seca, prurido cutâneo, erupções cutâneas, urticária. Alergênios comuns que provocam alergia em crianças de 3 a 6 anos. Animais de estimação peludos, gatos, cães e outros animais de estimação domésticos comuns. Ácaros, pólen de gramíneas, pólen de árvores, pólen de ervas, bolor, leite e ovos, trigo, soja, amendoins, frutos secos de árvores, avelãs, castanhas do Maranhão, nozes. Crianças em idade escolar de 6 a 15 anos. A exposição mais comum aos estímulos de alergia nas crianças em idade escolar ocorre através do sistema respiratório, mas as preocupações acerca de crianças desta idade relacionam-se normalmente com alergias alimentares e com a possibilidade de controlar a dieta na escola. Sintomas característicos em crianças em idade escolar: asma, tosse, pieira, respiração sibilante, falta de ar. Rinite, nariz a pingar, nariz entupido, espirros, respiração, apenas, pela boca,
prurido no nariz, prurido na garganta, prurido e vermelhidão nos olhos, pálpebras inchadas, olhos lacrimejantes. Eczema, pele seca, prurido cutâneo, erupções cutâneas, urticária. Alergênios comuns que provocam alergia em crianças em idade escolar. Animais de estimação peludos, gatos, cães e outros animais de estimação domésticos comuns. Ácaros, pólen de gramíneas, pólen de árvores, pólen de ervas, bolor, leite e ovos, trigo, soja, amendoins, frutos secos de árvores, avelãs, castanhas do Maranhão, nozes. Jovens. A exposição mais comum a estímulos de alergia dá-se através do sistema respiratório. Nesta idade tomam-se decisões acerca da carreira profissional e ocorrem outras alterações na vida que podem influenciar a exposição aos estímulos. Sintomas característicos em jovens: rinite, nariz a pingar, nariz entupido, espirros, respiração apenas pela boca, prurido no nariz, prurido na garganta, prurido e vermelhidão nos olhos, pálpebras inchadas, olhos lacrimejantes. Asma, tosse, pieira, respiração sibilante, falta de ar. Eczema, pele seca, prurido cutâneo, erupções cutâneas, urticária. Síndrome de alergia oral, prurido na garganta, boca e lábios. Gastrointestinais, diarreia, vômitos, dores de estômago. Alergênios comuns que provocam alergia em jovens: pólen, gramíneas, árvores e ervas. Animais de estimação peludos, gatos, cães e outros animais de estimação domésticos comuns. Ácaros. Bolor. Amendoins. Frutos secos de árvores, avelãs, castanhas do Maranhão, nozes. Pseudofrutos, maçãs, peras, cerejas, pêssegos, ameixas, alperces, kiwis, cenouras, batata crua, aipo, amendoins, soja, avelãs, amêndoas e nozes. Peixe e marisco. Adultos. A exposição mais comum a estímulos de alergia dá-se através do sistema respiratório. Sintomas característicos em adultos: rinite, nariz a pingar, nariz entupido, espirros, respiração apenas pela boca, prurido no nariz, prurido na garganta, prurido e vermelhidão nos olhos, pálpebras inchadas, olhos lacrimejantes. Asma, tosse, pieira, respiração sibilante, falta de ar. Eczema, pele seca, prurido cutâneo, erupções cutâneas, urticária. Síndrome de alergia oral, prurido na garganta, boca e lábios. Gastrointestinais, diarreia, vômitos, dores de estômago. Alergênios comuns que provocam alergia em adultos: pólen, gramíneas, árvores e ervas. Animais de estimação peludos, gatos, cães e outros animais de estimação domésticos comuns. Ácaros. Bolor. Amendoins. Frutos secos de árvores, avelãs, castanhas do Maranhão, nozes. Pseudofrutos, maçãs, peras, cerejas, pêssegos, ameixas, alperces, kiwis, cenouras, batata crua, aipo, amendoins, soja, avelãs, amêndoas e nozes. Peixe e marisco.